Olá meninos, tudo bem? Hoje a gente vai ver a introdução às funções, que está na página 219, frente a módulo 4. Peguem um livro para vocês poderem acompanhar. Bom, como é uma aula bem grande, né, com bastante assuntos, eu vou tentar dividir essa aula em 3 ou 4 vídeos de 10 minutos cada um, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai rever é o produto cartesiano. O produto cartesiano é uma relação que você encontra entre elementos de dois conjuntos. Por exemplo, o A e o B. O A eu coloquei 1, 2, 3. E o B eu vou colocar 2, 3, 4. Então, se eu quiser fazer um produto cartesiano, eu vou fazer A vezes B. O A são os elementos 1, 2, 3 e o B tem os elementos 2, 3, 4. Então, o que vai dar A vezes B? Bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar num diagrama. Eu vou desenhar um diagrama, conjunto A, 1, 2, 3, conjunto B, 2, 3, 4. E vou fazer ligações, vou fazer a relação dos elementos de A com os de B. Então, vai ficar 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. 3 com 2, 3 com 3, 3 com 4. É só isso, é só fazer um produto mesmo entre os elementos. Quantos pares de coordenadas que a gente conseguiu achar? Vamos citar todos os pares aqui. 2 e 3, 2 e 4, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Deu 9? Deu 9 pares de coordenadas. Isso é um produto cartesiano. Você pode também representar esse produto cartesiano no plano cartesiano. O eixo X vai ser o conjunto A, o eixo Y vai ser o conjunto B, o conjunto X, né, o conjunto A vai ser esse que sai a seta, é sempre o X, e o outro que recebe a seta é sempre o Y. Quais os valores de A que a gente colocou? De X, 1, 2 e 3, e de Y, 2, 3 e 4. Quais são os pontos de coordenadas que a gente achou? 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4. 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. É isso o produto cartesiano. Então, o produto cartesiano é essa relação. Mas nem toda relação representa uma função. Essa aqui, por exemplo, não vai representar função. Eu vou dar um exemplo agora de algumas relações que vão apresentar funções e outras que não vão apresentar funções. Vou pegar os exemplos do livro para vocês poderem seguir, ok? Então, vamos lá, relações. Vão representar funções ou não. Então, vamos lá, exemplos. Outro exemplo. Conjunto A, conjunto B, não é isso? E eles deram mais um exemplo. Quais os elementos que eles colocaram no conjunto A? A, B e C. Todos os conjuntos A têm A, B e C. E quais os elementos que eles colocaram no conjunto B? D, E e F. Quais as relações desse primeiro exemplo? Ligaram A com D, B com E. Isso representa uma função ou não? Não vai representar função, porque esse elemento de A não pode ficar sem a sua imagem. Então, nós temos a imagem do A é o D, a imagem do B é o E, e o C deveria ter a sua imagem. Então, essa relação não representa função. Vamos pegar o segundo exemplo.
O A eles ligaram com o D, o B com o E e o C ligaram com E e com F. Isso vai representar a função ou não? Bom, também não vai representar a função, porque esse elemento de A, o C, ele não pode ter duas imagens diferentes. Então, a imagem do A é o D, a imagem do B é o E e a imagem do C seria o E e o F. Não pode ter duas imagens, então não é função. Se não é função, a gente nem usa essas palavras, imagem, domínio, contradomínio. Agora o terceiro exemplo. Ligaram o A ao D. O B ligaram ao D também. E o C ligaram ao E e o F ficou sozinho. É uma função? Sim, é uma função. Por que é uma função? Cada elemento do A tem uma imagem. O A tem a imagem do D. O B, a imagem do B é o D também, não tem problema. E a imagem do C é o E e o F pode ficar sozinho. Então, no conjunto B pode sobrar elemento. No conjunto A não pode sobrar elemento sem a sua imagem. Se é função, esse conjunto que saiu a certo é o domínio e o outro é o contradomínio. E os elementos que a gente usou, o D e o E, são as imagens. Então, a imagem, deixa eu pegar outra cor. A imagem dessa função aqui é só o elemento D e o E. Eu gosto muito de relacionar esses exemplos, né, para a gente ver se é função ou não. Eu faço assim. Eu chamo o conjunto A de alunos e o conjunto B de as notas que o aluno tirou numa certa prova. Então, por exemplo, o aluno A tirou D, o aluno B tirou D. Não tem problema dois alunos tirarem a mesma nota na prova. O aluno C tirou E e ninguém tirou F pontos, né? Então, é uma função, não é a mesma coisa que acontece aqui, ó, nesse exemplo aqui. Porque o aluno C vai ficar sem a sua nota. Então, o aluno C não pode ficar sem a sua nota, não é função. E o aluno C pode ter duas notas diferentes? Também não. Então, é uma coisa bem simplesinha, só para a gente poder aprender a distinguir se uma relação é função ou não. Agora, a gente vai falar de domínio e de imagem. Como a gente já viu anteriormente, né? Outros anos, o domínio é sempre valor de X e imagem é sempre valor de Y. Lembrando que a imagem é um subconjunto do contradomínio, ok? Mas vamos falar de domínio primeiro. Para você analisar domínio, você tem que analisar se o X pode ser qualquer valor. Então, por exemplo, eu te dou uma função de primeiro grau e você pensa, esse X aqui tem alguma restrição ou ele pode ser qualquer valor? Ele pode ser qualquer valor. Então, o domínio dessa função é R. O X pode ser qualquer valor. Agora, vamos analisar essa outra função aqui. O X pode ser qualquer valor? Não, o X não pode ser zero. Lembre-se que não existe frações com o denominador zero. Então, o X ele vai poder ser qualquer valor menos o zero. Então, qual que é o domínio dessa função? R asterisco. Porque o asterisco, lembrem-se que ele elimina o zero. Vamos pegar mais um exemplo. F de x é igual a raiz quadrada de x. O x pode ser qualquer valor? Também não. O x não pode ser números negativos, porque não existe raiz quadrada de números negativos. E isso no conjunto dos números reais, né? Porque depois, quando a gente estuda números complexos, a gente vê que pode sim. Então, qual que é o domínio dessa função? R mais. Porque só pode ser números positivos, ok? Então, toda vez que você for analisar domínio, é só você analisar o x. Você tem que ver se pode ser qualquer valor ou não. Agora, para a gente analisar a imagem, a gente vai ter que pegar algum exemplo.
vão pegar uma função de segundo grau, que é uma parábola. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Essa parábola, ela tem o vértice 2 e 3, né? Então, a gente observa que essa parábola, ela foi feita do 3 para cima. Então, qual que é a imagem dessa função? Você pode colocar y pertence a r, tal que y é maior ou igual a 3, porque o seu desenho foi feito do 3 para cima, né? Todos os y que você usou para fazer esse desenho foi do 3 para cima. Ou você pode colocar, aliás, do menos 3. Agora que eu vi aqui, que eu esqueci de colocar o menos. Ou você pode colocar uma imagem assim, de menos 3 a mais infinito. Infinito é sempre aberto, não se esqueça. É isso que a gente vai ver agora.